Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E notem, nesta primeira manhã de Páscoa, Jesus está vivo entre eles, vindo dos mortos. Nós lemos no Santo Evangelho de São Lucas, capítulo 24, os versículos 34 e 35. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem "Quando seus olhos se abriram, eles o reconheceram", no parágrafo 9 a seguir. E notem, nesta primeira manhã de Páscoa, Jesus está vivo entre eles, vindo dos mortos. Que coisa bela! Como estou tão alegre esta noite em pontuar isso com um amém, pois creio que lhes ainda está vivo entre nós. Na primavera do glorioso Evangelho de Cristo, eu creio que Ele ainda está vivo. Eu creio
que isso tem sido sim, aquela foi a primavera da ressurreição, também da vida do homem. O homem sempre temeu a morte. Eles não tinham qualquer garantia de algum momento voltar de novo após morrer. Mas vendo-o morrer no Calvário, depois sendo levantado de novo, e estava com eles, caminhando entre eles, nesse dia glorioso, após as dores e tristezas e tudo mais que havia passado, e aquelas horas escuras, vendo-o crucificado e cuspido, escarnecido, e tudo aquilo que ele passara naqueles 3 anos e meio, e aquelas horas finais de escuridão que fizeram-no aqueles fariseus. Eles o odiavam de qualquer maneira, eles se regozijavam porque pensavam ter acabado com aquilo. E aqui aparece ele entre eles. Oh, que dia! Não gostaria você de ter viajado com Cleófas e eles a caminho de Emaús? Eu gostaria de ter caminhado com eles. E é possível. Estou alegre de estar vivo hoje e poder fazer ainda a mesma coisa, caminhar com ele hoje da mesma maneira que eles o fizeram então. A cogitação daquilo era como que Jesus ressuscitara dos mortos, porém a parte triste daquilo era que alguns que o amavam não sabiam disso. E este certamente é um quadro de hoje. Lá muitas pessoas que o amam, que ainda não se deram conta de que ele está vivo. Eles é alguma espécie de uma história que aprenderam em alguma escola, e algum livro de teologia, alguma éticas, código de éticas que estudaram em algum lugar. E Jesus é uma figura histórica para eles. E mesmo assim, na história, eles o amam e não se dão conta de que ele está vivo conosco, caminhando bem ao redor conosco, como ele sempre fez. Ele está aqui exatamente como sempre esteve. Agora, a razão pela qual eles não creram naquilo é porque a ressurreição era por demais incomum. Vejam, aquilo não havia acontecido antes. Assim, era para eles uma coisa incomum crer em algo como aquilo. E é no incomum onde Deus se encontra. Bem, o nascimento de Cristo foi incomum. Uma virgem conceberá. Deus é sempre incomum. Ele faz coisas incomuns, porém sempre de acordo com a sua palavra. Ele nunca faz nada fora de sua palavra. Tão incomum, porque primeiro ele promete e depois envia alguém para manifestar aquela palavra, fazê-la real às pessoas. Quando vocês pentecostais primeiro receberam
o batismo do Espírito Santo. Isso foi uma coisa em comum. Todavia Deus o prometera derramá-lo nos últimos dias. E aí ele estava, assim não importava quão incomum fosse. Era a promessa de Deus que tinha de ser manifestada, porque Deus a prometera. Agora, a ressurreição foi incomum para muitos dos seus. As pessoas que o amavam, todavia era uma palavra prometida, porém, por demais incomum para crer. A cura divina hoje é tão incomum às pessoas a ponto delas não crer mais. Todavia é a palavra prometida. Estas coisas que estamos vendo acontecer hoje é uma promessa de Deus, porém é tão incomum para a mente que nunca a imaginou dessa maneira. E foi assim que a ressurreição foi para muitas pessoas que o amavam. Havia pessoas que o honravam e criam ser ele um profeta de Deus, e cria ser ele o Filho de Deus, e assim por diante. Porém ainda eles, a ressurreição era demais para que crescem. Era um fenômeno demasiado. E você toma qualquer coisa que realmente seja fenomenal como aquilo e examina-a sempre com a palavra. Se a palavra a prometeu, então é apenas Deus surgindo em uma cena novamente. E esta é a maneira que cada promessa é. E esta é a maneira pela qual eles deveriam ter visto aquilo então, pois Deus prometera que o levantaria no terceiro dia. Davi disse: não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Jesus disse: destruí este corpo e em 3 dias o levantarei novamente. Bem, era uma promessa e foi um fenômeno bastante incomum, e muitos que o amavam não puderam entendê-lo, porque era desconcertante para todo mundo que um homem que fora crucificado e uma espada atravessara seu coração, ou uma lança, cada gota de sangue em seu corpo se esvaíra sobre a cruz, e o tomaram e o selaram em uma tumba e rolaram uma pedra sobre ela, sendo necessário uma centúria de homens para fazê-lo, e então a selaram com o selo romano. E então dizer: um anjo desceu e quebrou o selo e removeu a pedra. Aqui está ele vivo entre nós. Era uma espécie de uma coisa estranha, e hoje é a mesma espécie de fenômeno. Quando as pessoas pensam que ele morreu, isso concluiu aquilo há 1900 anos atrás, e aqui está ele hoje, após 1900 anos, ainda entre nós, tanto quanto ele esteve então, tão real quanto ele o foi então, fazendo as mesmas coisas que ele fez então.
É um fenômeno extraordinário. As pessoas não podem entender isto. Vai além do arrazoamento delas. Certamente, quem pode arrazoar Deus? Ninguém pode arrazoar Deus. Ninguém pode interpretar Deus. Deus é seu próprio intérprete. Deus fala a palavra e eles dizem: bem, você obteve a interpretação errada. Deus faz a coisa acontecer. Essa é a interpretação. Não é necessário ninguém para interpretá-lo. Eu acabei de falar sobre isso em uma cidade aqui embaixo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Não necessitou de nenhuma interpretação. Ali estava a luz. Deus disse: uma virgem conceberá. Ela o fez. Isso encerrou o assunto. Assim, quando ele fala algo, e então ele é seu próprio intérprete. Ele não precisa de nossa interpretação. A Bíblia diz que a Escritura não é de particular interpretação. É o próprio Deus fazendo a interpretação dela. Notem, muitos não viram aquilo porque não havia pesquisado as Escrituras. Eles não haviam dado ouvidos ao que ele dissera. Muitos hoje não têm dado os ouvidos à mensagem, não têm dado ouvidos à Escritura e ao que Cristo prometeu nestes últimos dias. Esta é a razão porque as pessoas estão na condição que estão hoje, e as igrejas todas frustradas umas entre as outras. Eles não têm notado o que a Escritura diz para este dia. Eles não têm notado que estas coisas tinham que ser feitas. É apenas o cumprimento da Escritura. Muitas pessoas o amam, muitas pessoas creem nele, porém ainda assim é um fenômeno demasiado. Eles não podem compreendê-lo. Quando você fala sobre ele como sendo o mesmo que foi ontem, fazendo as mesmas coisas, eles alegam crer nisso. Porém, quando isso acontece, então eles não o compreendem. Eles simplesmente não podem crer nisto. Notem, eles estavam falando dele quando ele apareceu. Agora, esta é uma boa coisa. Nós notamos aqui na Escritura, ela diz: e enquanto falavam dele, enquanto falavam destas coisas, caminhando, falando sobre ele, tristes, quando descobriram que ele apareceu, e quando ele apareceu, apareceu-lhes enquanto caminhavam, discutindo sobre ele. É aí quando ele sempre aparece, quando falamos sobre ele, sempre através da Escritura, e quando as pessoas falam sobre Deus, que ele aparece. Hoje em dia, estamos por demais ocupados, falando sobre outras coisas. Eu penso que esta é a razão pela qual muitas pessoas que o amam falham em vê-lo. Nós estamos tão ocupados
com nossos credos e denominações e negócios sobre as igrejas e associações e obtendo mais membros e coisas, nós estamos por demais ocupados para falar sobre Ele. Ele é a palavra. Nós estamos por demais interessados no que algum credo, algum livro, texto ou o que alguma outra coisa diz. Quantos membros podemos introduzir, elegê-los por votação? Devemos pegar este, aquele, o outro? Nós devemos estar constantemente dando-nos a palavra de Deus e a oração, estudando a palavra, porém estamos por demais interessados em alguma outra coisa. Estas pessoas estavam tristes, elas estavam falando, uma grande coisa havia acontecido, ele teria sido tomado, porém elas estavam falando sobre ele, e aí ele apareceu, e quando ele apareceu, era um estranho para elas, elas não compreenderam aquilo. Primeiro, nós descobrimos que ele estava caminhando, quando eles estavam a caminho da pequena cidade Emaús, apenas 1 ou 2 milhas ali, jornada de um sábado ou algo assim. O primeiro, ele lhes revelou a prometida escritura de si próprio a eles para aquele dia. Agora notem, quando Jesus aparece em cena, quisemos vê-lo e falarmos com ele após sua ressurreição, como eles fizeram, como eles ouviram. A primeira coisa que ele fez a eles foi revelar-se para eles pela Escritura. Amém. Isto é para fazer o quê? Eles eram hebreus, eles criam na palavra, e ele revelou a palavra escrita de si próprio, o que ele devia fazer naquela era. Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.